Olá, queridos irmãos em Cristo, tudo bem? Que Deus os abençoe e nos dê bastante coragem para continuarmos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, como sugestão de leitura, capítulo 5, item 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é cilício ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é caridade pelo sacrifício. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí é só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumentei o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem põe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à amarsada infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituísseis anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tens na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia.
mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Mensagem enviada por um anjo guardião em Paris, 1863. Fique agora, queridos irmãos em Cristo, com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 5, item 26. Provas voluntárias do verdadeiro cilício. Com toda humildade, na busca de compreender, de entender, de criar novos conceitos e assim, através do estudo, melhorar o nosso dia a dia. Por isso nós estamos todos aqui, não é mesmo? Procurando novos conceitos, compreender as mensagens do nosso Cristo. Então eu venho aqui me questionar. A primeira pergunta que eu fiz foi: por que provas voluntárias? Qual a importância que Kardec enxergou em nos orientar, em nos trazer essa mensagem de um espírito evoluído, de um espírito de conhecimentos superiores, que aqui se assina como um anjo guardião, um anjo protetor? Por que Kardec colocou essa mensagem aqui? Nós estamos num capítulo na qual nós buscamos compreender, através das máximas do Cristo, as bem-aventuranças. Cristo nos prometeu bem-aventuranças de acordo com os nossos comportamentos diante das dificuldades, diante da nossa compreensão, resignação, paciência, submissão à vontade de Deus. Aí eu me questionei por que um texto sobre provas voluntárias, ou seja, provas que eu me imputo, que eu provocaria a mim mesmo. E aí eu fui fazer uma pesquisinha rápida no papai Google. Hoje nós temos Google. E é incrível como você pode se chocar com os tipos de penitências que o ser humano é capaz de realizar em seu corpo em nome de Deus. Aí dá para a gente entender a preocupação do anjo protetor em nos deixar claro: olha, você quer sofrer, quer provocar sofrimento? O sofrimento que é abençoado por Deus é esse daqui. Se você vai se provocar, se você vai se submeter a situações difíceis, penosas, difíceis, essas daqui são as valiosas perante Deus. Somente essas. Tirando essas, observe se você não está fazendo, não está agindo, não está provocando situações de puro egoísmo, próximas do fanatismo, ou até mesmo fanatismo. Olha quanto é importante o conhecimento. Olha como é interessante termos a informação correta. Por quê? Porque determinadas situações que você pode encontrar no seu dia a dia, na sua convivência, e você poderia achar que é algo agradável aos olhos de Deus, pode ser algo que você está criando uma ação de suicídio involuntário. Pesado isso, né? Quantas ações que nós fazemos e encontramos justificativas que é em nome da igreja que eu frequento, que é em nome da comunidade que eu participo, que é em nome do centro que eu frequento. Aí o Espiritismo se preocupou com isso através de Kardec e dessa mensagem. Fiquemos atentos. Se você vai criar provas voluntárias, fique atento, porque aquelas abençoadas por Deus são aquelas que estão ali descritas claramente com o objetivo único de auxiliar o próximo. Estão descritas claramente ali no parágrafo 4 dessa leitura de hoje. E o Espírito Protetor também ele tem ainda uma preocupação ali no parágrafo 5 de nos mostrar quanto é importante enfrentarmos as nossas
dificuldades, passarmos pelas provas, enfrentarmos com fé, com paciência, com resignação. Ele chama prova como um ato de testar a inteligência. Eu achei super interessante isso. Porque com a inteligência eu posso, usando o próprio exemplo do anjo guardião, tirar o espinho que está me machucando. Eu não preciso ficar sofrendo para receber as bem-aventuranças do Cristo. Eu identifiquei o espinho, quer dizer, identifiquei o meu problema. Opa, eu tenho esse problema que eu preciso me melhorar. E aí eu vou refletir sobre aquilo, vou enfrentar a dificuldade daquele espinho com inteligência, com resignação, com paciência, com submissão à vontade de Deus e vou arrancar o espinho se eu tiver a oportunidade. Isso significa o quê? Que nós precisamos aprender com o sofrimento, mas não precisamos permanecer sofrendo. Então, ali no item 5, ele nos chama a atenção. Olha, se você está tentando fugir dos seus sofrimentos, se você está tentando fugir da vida para não ter as provas diante de si, porque você vai se enclausurar, tome cuidado também com esse ato. Prova é para se provar. Provar que você entendeu, provar que você vai conseguir superar através, no caso nosso, dos exemplos do nosso Cristo. Através da nossa inteligência, através da nossa paciência, resignação, caridade, elevação moral e assim por diante. Para encerrar, rogo a Deus Pai Todo-Poderoso que possa nos trazer uma reflexão bem atenta sobre as aflições que nós, às vezes, nos submetemos, provocamos, para que nós tenhamos esse entendimento, esse conhecimento de hoje, que é valiosíssimo, para observar se eu estou enxugando lágrimas, se eu estou fazendo situações ruins provocadas por mim para auxiliar o próximo, ou se realmente eu não tenho aí um interesse secundário que poderia ter aí claramente um objetivo egoísta e que eu assim estaria me prejudicando ainda mais. Eu rogo a Deus para que nós possamos ter essa reflexão sobre as nossas ações. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso e que possamos permanecer firmes no nosso propósito de nos melhorarmos dia a dia. Que assim seja. Até a próxima.